A riqueza do Paraguai. O Paraguai está localizado no centro-sul da América do Sul. A topografia da área do leste do país é extensamente plana, e o principal produto de exportação cultivado nessa região é a soja. No oeste, a principal atividade econômica do Cerrado, do Grande Chaco, é a pecuária. O rio Paraguai divide o país entre o norte e o sul. Sendo o próprio rio a mais importante rota comercial de transporte num país, já que não tem saída para o mar. São parte integrante da população do Paraguai uma grande quantidade de brasileiros, os brasiguaios. Os brasiguaios abrangem uma área muito grande próximo à fronteira com o Brasil. Essa área ocupada pelos brasiguaios é uma fonte de preocupação para os demais habitantes da região. A colonização do Paraguai começou no século XVI, no contexto da expansão do Império Espanhol na América. Diferente de outros territórios colonizados pelos espanhóis, como o México e o Peru, o Paraguai não possuía grandes riquezas minerais nem grandes civilizações indígenas altamente organizadas, como os astecas ou incas. Isso influenciou a maneira como a ocupação espanhola se desenvolveu na região. A fundação da cidade, Assunção, 1537. O primeiro europeu a chegar ao território que hoje é o Paraguai foi o explorador espanhol Aleixo Garcia, por volta de 1524, durante uma expedição terrestre. No entanto, a colonização efetiva começou em 1537, quando o espanhol Juan de Salazar y Espinosa fundou a cidade de Nossa Senhora da Assunção, que se tornaria a base do domínio espanhol na região. Assunção foi uma das primeiras cidades fundadas no interior da América do Sul, e desempenhou um papel fundamental na administração espanhola na região platina. Os Guaranis e o modelo de colonização. Diferente de outras colônias espanholas, onde os conquistadores impuseram um domínio mais direto e violento, no Paraguai a relação entre espanhóis e os povos indígenas, principalmente os Guaranis, foi marcada por um sistema de cooperação e miscigenação. Os espanhóis, em menor número, dependiam da ajuda dos Guaranis para a sobrevivência. Muitos conquistadores espanhóis se casaram com mulheres Guaranis, gerando uma população mestiça que se tornou predominante no país. A língua Guarani permaneceu amplamente falada, ao lado do espanhol, e até hoje é uma das línguas oficiais do Paraguai. As reduções jesuíticas, de 1609 a 1767. A partir do século XVII, os padres jesuítas estabeleceram as reduções jesuíticas, que eram comunidades indígenas organizadas pelos jesuítas com o objetivo de converter os nativos ao cristianismo e protegê-los da exploração espanhola e portuguesa. Nessas reduções, os guaranis viviam sob um sistema de trabalho comunitário e educação religiosa, além de aprenderem técnicas agrícolas e artesanais avançadas. As reduções foram bem-sucedidas e chegaram a reunir milhares de indígenas. O modelo jesuítico entrou em conflito com os interesses da coroa espanhola e de colonos que queriam explorar os indígenas como mão de obra escravizada. Em 1767, os jesuítas foram expulsos do território. Independência do Paraguai, 1811. Com o enfraquecimento do domínio espanhol na América Latina, o Paraguai declarou sua independência da Espanha em 14 de maio de 1811. Diferente de outras ex-colônias, o Paraguai adotou um modelo político mais isolacionista, sob o comando de líderes como José Gaspar Rodrigues de Francia, que governou de forma autoritária e impediu a entrada de estrangeiros no país. A colonização do Paraguai teve características únicas, marcadas pela relação próxima com os guaranis, a influência das reduções jesuíticas e um relativo isolamento em relação a outras colônias espanholas. Esse processo ajudou a moldar a identidade nacional do Paraguai, tornando um dos países mais distintivos da América Latina, tanto culturalmente quanto linguisticamente. A economia do Paraguai.
O Paraguai tem uma história marcada por períodos de isolamento, conflitos e governos autoritários, mas também por resiliência e crescimento econômico. Vamos analisar alguns pontos principais desse desenvolvimento pós-independência. Após a independência, o Paraguai foi governado por uma série de líderes que adotaram políticas protecionistas e nacionalistas. José Gaspar Rodrigues de França, de 1814 a 1840, conhecido como Eu Supremo, governou com mão de ferro, isolando o país do restante da América do Sul e nacionalizando a economia. Ele proibiu a entrada de estrangeiros e limitou o comércio exterior para evitar a influência externa. Carlos Antônio Lopes, de 1844 a 1862, promoveu modernização econômica e militar, abrindo o Paraguai gradualmente para o comércio. Francisco Solano Lopes, de 1862 a 1870, filho de Carlos Antônio Lopes, manteve a política de fortalecimento militar. Mas sua ambição expansionista levou à Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Este conflito devastador envolveu o Paraguai contra a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, gerando grandes consequências, como perda de 60% a 70% da população, principalmente de homens. O país ficou com uma proporção muito maior de mulheres, o que impactou sua reconstrução. A perda de 140 mil quilômetros quadrados de território para Brasil e Argentina, e a devastação econômica e social, deixando o país em estado de ruína. Ditaduras e instabilidade, século XX. O Paraguai passou por instabilidade política e vários governos militares até o golpe de 1954, que levou Alfredo Stroessner ao poder. O regime de Stroessner, de 1954 a 1989, foi a mais longa ditadura da América do Sul, caracterizada pela repressão política, a censura e perseguição a opositores, o crescimento econômico baseado em obras públicas e incentivos à agropecuária, a corrupção e o clientelismo. Ele foi derrubado por um golpe militar interno em 1989, liderado pelo general Andrés Rodrigues, que iniciou um processo de redemocratização. A redemocratização e o crescimento econômico se iniciou em 1993, com as primeiras eleições democráticas multipartidárias. No ano de 1994, o Paraguai se junta ao Mercosul, buscando integração econômica com o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Nos anos 2000, apesar da pobreza e das desigualdades persistentes, o Paraguai apresentou um dos crescimentos econômicos mais rápidos da América Latina, impulsionada pela agricultura, principalmente soja e carne bovina, recursos florestais e a geração de energia elétrica da Itaipu Binacional, resultando em melhorias na infraestrutura e comércio do país. Em 2010, a economia paraguaia cresceu 14,5%, a terceira maior taxa do mundo, atrás apenas do Catar e Singapura. Porém, o país ainda enfrenta desafios como a dependência do agronegócio, a falta de industrialização e grande desigualdade social. As projeções econômicas e demográficas para o Paraguai nos próximos anos indicam um crescimento contínuo, embora moderado, tanto no Produto Interno Bruto, PIB, quanto na população. Produto Interno Bruto. De acordo com dados da Trading Economics, o PIB do Paraguai foi de aproximadamente 42,96 bilhões de dólares em 2023. As projeções para os anos seguintes são, em 2024, 44,68 bilhões de dólares, em 2025, 46,55 bilhões de dólares, em 2026, 48,74 bilhões de dólares. Esses números sugerem um crescimento anual constante na faixa de 4% a 5%. No entanto, o Banco Central do Paraguai projeta um crescimento do PIB de 3,8% para 2025, com uma taxa de inflação estimada em 3,5% para o mesmo ano. A trajetória do Paraguai reflete períodos de isolamento, guerras e ditaduras, mas também um esforço contínuo para se recuperar e crescer economicamente.
Ainda há desafios, mas o país conseguiu se reerguer após momentos extremamente difíceis de sua história. Se inscreva no canal e ative as notificações. Em breve novos conteúdos.